Estou muito feliz de estar começando essa live. É a primeira live do Seja 31. Então, você que for entrando, já vai mandando para suas amigas. Para quem não sabe, hoje é uma live especialmente para as mulheres, meninas de todas as idades. Então, manda no direct. Quanto mais pessoas assistirem, melhor. Mas se tiver poucas também, amém. Jesus é bom. Podem ir dando coraçãozinho também, que já aumenta o nosso alcance. Gente, para quem não sabe, o Seja 31 é um projeto que começou na nossa igreja aqui da Zona 4, a partir de uma necessidade que a gente sentiu de falar um pouco a respeito do que o Senhor tem nos falado. Então, a gente busca entender como que é ser uma mulher do Provérbios 31, mas muito acima disso, uma mulher que entende os teus propósitos, os teus chamados. E continuem com a gente, que a gente vai falar muitas coisas legais nessa noite. Pode começar, meninas, certo? Continuem com a gente até o final, porque a Isa e a Rafa prepararam um conteúdo muito legal. Gente, para começar, para eu não me enrolar muito aqui, eu queria falar um pouco sobre discernir os tempos. Eu sei que o tempo que a gente está vivendo numa pandemia mundial, e às vezes a gente até cansa de ouvir falar sobre pandemia, todo lugar que a gente liga fala sobre pandemia, mas Jesus tem me falado muito nesse tempo que a gente tem ficado em casa, que a gente tem ficado mais sozinho. E contando um testemunho meu, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ficar perto de pessoas, né? Então eu me recarregava perto de pessoas. Eu não sei se você é assim também. Mas quando eu fiquei na pandemia, eu fiquei meio desesperada porque eu não sabia o que fazer. Eu tive que lidar com os meus problemas, lidar com os meus traumas, porque eu ficava sozinha, né? Comigo mesma. E Jesus me levou a entender muitas coisas que hoje são pilares assim para minha vida. Outra coisa também foi que eu nunca me senti, nunca me considerei uma pessoa muito ansiosa. Então eu falava, gente, eu não estou vivendo. Mas em compensação, eu atropelava muitos processos que Deus colocava diante de mim. E é sobre isso que eu quero começar essa noite, falando nessa noite. É sobre processos e sobre espera. Muitas vezes eu atropelava os processos, atropelava as etapas, porque eu achava que precisava ser naquele exato momento que aquilo tinha que acontecer. E muitas vezes eu até negociava os meus princípios para chegar naquilo que eu achava que era melhor para mim. Muitas vezes eu até desobedeci o Senhor, porque eu achava que era melhor para mim. Mas o Senhor nos leva a momentos que a gente precisa aprender a descansar. Outra coisa também é que nós... Não sei se vocês se identificam com isso, mas principalmente as mulheres, a gente sempre está à espera de alguma coisa. A gente sempre está à espera de Quando a gente está no ensino médio, a gente está à espera de uma aprovação. Quando a gente entra no ensino médio, a gente está à espera de uma faculdade, de ser formada. E quando a gente consegue se formar, a gente está à espera de um namorado, de um marido. E quando a gente casa, a gente está à espera de um filho. A gente sempre está à espera de alguma coisa. E muitas vezes a gente associa a espera como um momento que a gente tem que ficar parada, um momento que a gente está atrasada. E às vezes a gente começa até a se comparar, porque a gente enxerga outras pessoas fazendo 1000 coisas, mulheres fazendo 1000 coisas, e a gente fala, eu estou atrasada, sabe? Eu estou aqui ainda fazendo meu cursinho, e tem mulher que já está casada, já está fazendo 1000 coisas. Mas entenda que o momento de espera não é um momento que você fica estagnada, que você está atrasada, mas é um momento que o Senhor te prepara para receber a bênção. Eu queria ler com vocês em Isaías, capítulo 28, versículo 16, que diz assim: Por isso assim diz o Senhor soberano. Não é esse aqui. Isaías 28, 24, gente, perdão. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança as sementes de entro, gominho, trigo, cevada e trigo candeal? Cada um de maneira apropriada, cada um em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Eu acho muito legal esse versículo, porque além dele falar sobre entendimento e discernimento, ele fala sobre tempo.
O agricultor, ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe a hora de plantar, a hora de cultivar e a hora de colher. E Deus tem um tempo específico para cada coisa. E assim é com a nossa vida. A gente muitas vezes se compara achando que aquilo que vai acontecer na nossa vida tem que ser igual à vida de outra mulher. Mas não, Deus ele é específico. E através desse tempo de espera, Ele vai fazer muitas coisas no nosso coração. Através do tempo de espera, a gente é curada no Senhor, a gente é confrontada em Deus, o nosso caráter é moldado. Então, o momento de espera, ele não é um momento que você está atrasada, parada, sem fazer nada. Ele é um momento lindo que você precisa passar por ele. Muitas vezes a gente atropela as etapas achando que a nossa bênção tem que vir agora, mas a gente às vezes recebe essa bênção e a gente não tem capacidade de suportar ela porque a gente não passou pelo momento de espera. Então, entenda que o momento de espera ele é essencial e ele é um momento que o Senhor vai fazer coisas grandes no seu coração. Gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Que vocês entendam também que esse momento de espera, ele gera uma plenitude no nosso coração. A plenitude e a felicidade que vem de Deus, sabe? Não aquela felicidade que a gente entende como emoção momentânea, mas a felicidade que é plena no Senhor, que é gerada a partir de uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Essa felicidade, ela é constante e ela é real e ela é gerada a partir de fé. Entenda que nesse momento de espera é quando o Senhor vai gerar isso no seu coração. Amém, gente? Quantas pessoas estão assistindo aí? Gente, para dar continuidade, vou fazer uma oração. Continue mandando a live para suas amigas. Como eu falei no começo, é uma live direcionada para mulheres, mas homens também são convidados a assistir. Vou fazer uma oração, então. Jesus, eu coloco, Pai, essa noite diante da Tua presença. Eu oro para que o Senhor venha, Jesus, na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, na vida de cada pessoa que vai começar a assistir. Eu oro para que o Senhor venha gerar esse entendimento de que a espera não é um momento que a gente fica parado, que a gente está atrasada, que a gente está estagnada, mas é um momento que o Senhor vai moldar o nosso caráter, moldar o nosso entendimento. Vai ser um momento onde muitas vezes nós vamos nos descobrir o que o Senhor tem para nós, talvez descobrir até talentos que estão escondidos. Pai, que nós possamos entender e a confiar no Senhor nesse momento de espera, Pai, a descansar no Seu coração, Pai. Senhor, eu oro para que nós possamos ser mulheres que entendem quem são e que nós entendamos que o nosso valor não vem das pessoas, mas que vem do Senhor, que o que importa são as Suas palavras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha continuar fazendo muito nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te dou tudo o que sou.
corações, Jesus, preparados, Pai, para receber daquilo que o Senhor deseja derramar aqui. Para a nossa parte da palavra e a gente está muito feliz com essa live. Na verdade, a gente está muito feliz com esse projeto, né, do Seja 31. E essa oportunidade dessa live foi incrível para a gente, assim. E aquilo que Deus falou com a gente, com essa palavra que a gente vai estar falando hoje, é bem aquele negócio, né? Quando o pregador fala
primeiro falou comigo para falar com outras pessoas, e foi justamente isso. O Senhor falou muito com a gente, falou muito aos nossos corações. Então, eu espero muito que você esteja gostando. Eu espero muito que você fique e ouça essa palavra. Mande para suas amigas, manda coraçãozinho, vários, para aumentar o nosso alcance. E bora todo mundo participar. Boa noite, galera. Aqui quem fala é a Russa. Essa é a Rafa, essa é a Radassa, por caso não saibam. A gente está muito feliz, como as meninas já falaram. Essa é a nossa primeira live, a gente espera que tenha muitas outras. E a gente quer compartilhar um pouco com vocês sobre uma história que tem tocado muito nosso coração, que é a história de Sara, que foi uma mulher muito importante na Bíblia, né? Que ela é aqui, né? É aqui? Desculpa. Mas é uma mulher muito importante na Bíblia, que foi nomeada Mãe de Nações, né? Então, ela não tem um título fraco, né, digamos. Então, a gente queria compartilhar um pouquinho sobre a história dela, que é uma coisa que tem ministrado muito no nosso coração. Agora eu passo para a Rafa contar um pouquinho da história. Gente, antes de tudo, a gente queria falar para vocês se vocês já leram a história de Sara, se o Senhor já falou com você a respeito dessa história, que você mande nos comentários aquilo que você já teve como revelação, aquilo que o Senhor já tocou no seu coração com essa história, porque, acima de tudo, né, além da gente querer falar, sim, sobre isso e falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a gente também quer receber, né, daquilo que o Senhor falou no seu coração. Então, coloca nos comentários, sim, pode ir compartilhando com a gente está conseguindo ler tudo daqui, então a gente vai tendo essa conversa. É realmente uma conversa, né? A gente quer que todos participem. A gente sabe que toda vez que a gente lê uma história, às vezes a gente tem uma percepção diferente, a gente tem um insight ou outro. Então, eu tenho certeza que quando você leu essa história, se você leu, eu tenho certeza que Deus falou uma coisa muito específica com você, e eu queria te incentivar a falar nos comentários para também acrescentar na vida das pessoas que estão assistindo, das pessoas que estão acompanhando os comentários, as pessoas que estão aqui hoje. Então, a gente te incentiva a comentar o que você quiser, qualquer coisa que você concordar, que você não concordar. Então, fica totalmente à vontade, que a gente está lendo tudo e a gente vai estar conversando com vocês hoje. Bom, para a gente dar a introdução à história de Sara, então, ela era mulher de Abraão, né? E em certo ponto o Senhor ele pediu para que os dois saíssem do lugar onde eles estavam, né? Onde eles estavam morando. E a partir dali o Senhor colocou uma promessa sobre eles, que Abraão seria pai de multidões e Sara seria mãe de nações. É mãe de nações? Isso. E que Sara daria um filho a Abraão, né? E depois disso, já onde eles estavam nessa outra cidade, o Senhor voltou a falar isso. Sara tinha 90 anos. Sim. E o Senhor falou sobre ela dar um filho a Abraão, né? Mas ela tinha 90 anos, então na mesma hora que ela ouviu isso, ela deu risada, né? Enfim, e depois disso, acho que foram no total 25 anos da espera da promessa. E nesse meio tempo, ela incentivou, né, Agar, que era sua serva, a se deitar com Abraão para que eles tivessem um filho, que foi Ismael. E depois, né, quando a promessa veio a se cumprir, ela teve Isaac, né? E Ismael, ele, em um determinado tempo, ele zombava de Isaac. E claro, né, mãe, ela, quando vê o filho, então ela se sentiu ofendida e decidiu expulsar Agar e Ismael, né? Então foi quando até Ismael e Agar eles passaram por um período de muita dificuldade, né? E depois disso o Senhor pediu para que Sara, né, retornasse e falou, não, manda eles voltarem, né? Então, basicamente, a história de Sara, que a gente vai estar comentando aqui, foi mais ou menos isso, né, Isa? Sim, e a gente queria
dá um foco para o momento que ela dá risada, né? A parte que Deus dá a promessa e ela ri. Mas às vezes quando você lê, você acha que é um riso de alegria, alguma coisa assim. Mas na Bíblia é bem claro que é um riso de incredulidade, né? É como se ela estivesse até zombando dessa promessa por ser uma coisa fisiologicamente impossível, né? Além dela ser estéril, ela já tinha o fator da idade avançada. Então, tipo assim, é muito fácil você duvidar disso, sabe? Quando é uma coisa impossível. E quando ela riu, Deus viu que ela riu, né? Viu que ela zombou e ele respondeu. Está em Gênesis 18:14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-la outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Então, Deus ali, ele devolveu a zombaria da Sara, né? Porque ela foi incrédula e a gente não pode julgar ela, porque quantas vezes a gente recebe uma promessa, às vezes através de uma pessoa, através de uma leitura da Bíblia, alguma coisa assim. Qualquer forma que você receber sua promessa, às vezes a gente duvida muito, porque parece uma coisa assim, muito fora do seu alcance, sabe? Uma coisa muito longe da realidade. Então, é muito comum a gente julgar a Sara, né, no momento que a gente está lendo, mas é uma atitude assim que a gente toma todos os dias, às vezes, sabe? E Sara, ela, na verdade, ela quis falar assim, não, Deus, eu não zombei disso. Ela se defendeu. Mas... E quantas vezes a gente não faz isso, né? Tipo assim, a gente não crê em algo ou algo pra gente... não, eu não criei expectativa nisso, mas dentro do nosso coração, aquilo já tá, assim, super, né? Então... Sim. Então, a gente, através dessa história, a gente queria destacar 2 pontos principais. O primeiro deles é o tempo, que é muito comum, né? Até hoje em dia, principalmente antigamente, que quando uma mulher casa, o maior desejo dela é dar um filho para o seu marido, é que ele tenha descendentes e tudo mais. Então, Sara, ela recebeu essa promessa, então ela já ficou com esperanças, né? Só que ela não soube esperar o tempo, ela quis acelerar aquilo através de um meio mais rápido. Tipo assim, ela não enxergou como algo unilateral, assim, né? Porque a promessa de Deus é algo unilateral, ele não espera que a gente faça algo, não é uma coisa condicional. E ela não entendeu isso no momento, né? Então ela tentou dar o jeitinho dela, fez com que Abraão tivesse o filho com Agar, ela tentou por um método mais rápido, né? Então eu queria falar que muitas vezes a gente recebe uma promessa de Deus e a gente tenta acelerar e a gente acaba perdendo a oportunidade de desfrutar aquela promessa de Deus, sabe? Eu li um livro recentemente que tem uma frase que me tocou muito, que fala: quando a gente colhe um fruto verde, a gente perde a oportunidade de desfrutar ele maduro. E foi assim que aconteceu com Sara. Por ela ter essa pressa, por ela ter essa urgência, ela acabou perdendo e ela teve muitas consequências com isso, sabe? Tanto a zombaria de Ismael com Isaac, tanto Agar sofrer no deserto também, gerou consequência para muita gente. Então, saber esperar é uma coisa muito fundamental. Assim como a Paula falou na abertura, a espera não é para ser algo ruim, a espera não é para ser uma coisa assim que a gente sofre, sabe? É sempre um momento que Deus vai estar moldando o seu caráter, moldando o seu coração. Então, não é porque você está esperando algo que Deus não está fazendo, sabe? Não é porque você está esperando algo que Deus te deixou de stand-by ali, de castigo, entendeu? Então, é uma coisa assim, é um momento muito importante. Então, a gente tem que saber valorizar. A gente colocou nas enquetes lá até, né? De destino, qual que é mais importante, destino à jornada. Na nossa concepção, os dois são importantes. O que é mais interessante, o que é mais crucial, assim, é você saber discernir os tempos, é você saber que aquilo é um momento de jornada, aquilo é um momento do destino. Então, tipo assim, saiba valorizar todos esses tempos. Não é um melhor que o outro, sabe? Então, assim, a gente quer te incentivar a viver o momento e dar graças a Deus, apesar de estar sendo um momento difícil para você ou não. Então, tipo assim, o que foi? Então, parece que temos alguns problemas técnicos. Entendi. Mas está sem som? Tá. Então é isso. Então, não é porque você sente que você está esperando, igual a Paula falou, às vezes você está no cursinho, você quer tanto uma faculdade que você não consegue apreciar aquele momento de cursinho. Você acha que a sua vida está estagnada, mas não é isso, sabe? O tempo é uma coisa assim que a gente tem que aproveitar tudo. Então, é igual Eclesiastes que fala. Várias passagens da Bíblia falam, né? Tipo, o tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de chorar, tempo de sorrir. E nenhum tempo deixa de ser mais importante do que o outro. Sobre o tempo é isso. E a gente tem o segundo ponto para falar, que é... sobre a promessa. Deixa eu só dar uma lida aqui rapidinho. Uma colada.
Sobre a promessa, né? Sara, ela se agarrou tanto ao seu desejo de ter um filho, né? De gerar um filho, de dar um filho a Abraão, que aquilo era o tesouro dela. Então, a gente relacionou muito sobre a passagem de Mateus 6:21, acho que é isso, que fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, o coração de Sara não estava na promessa que o Senhor colocou diante deles, mas apenas em dar um filho a Abraão. Né? Então, assim, isso é muito importante. Aonde está o nosso coração diante da promessa que o Senhor colocou? Sabe, os nossos desejos. Então, por que eu desejo isso? É algo que vai glorificar o nome do Senhor, porque é muito disso, né? Às vezes ela teria um filho, mas seria algo, né, tipo assim, normal, e a promessa não se cumpriria porque o coração dela não está ligado à promessa e glorificar o nome do Senhor com aquilo, né? Mas estava simplesmente em ter um filho, no desejo de ter um filho, né? E a gente tem uma história similar aí, né, na Bíblia, que é a história de Ana. Ela também era uma mulher estéril e ela sofreu por muitos e muitos anos zombaria, né, da Penina, que era a outra esposa do seu marido Eucana. Ela sofreu muito, né? Então todas as vezes que eles iam na sinagoga, ela orava, chorava, porque ela queria muito um filho. Então aquele desejo era muito grande no coração dela. Mas as coisas começaram a acontecer. Ela teve o desejo dela atendido, né, digamos, quando ela realmente colocou aquele desejo diante da vontade de Deus, entregando Samuel, né, quando ele nascesse. Ela entregou Samuel, falou assim: quando meu filho nascer, vai ser seu, Deus. Então ela entregou. Então ela não estava só esperando, sabe? Ela não estava só assim, esperando cair do céu. Ela fez a promessa, porque uma promessa, ela tem que glorificar o nome de Deus. Como a Rafa falou, muitas vezes o nosso desejo, só o nosso desejo, ele não vai glorificar Deus. Então, no caso de Sara, era uma coisa tão impossível que não tinha como falar que não era Deus, sabe? Então, todas essas histórias, elas nos mostram que Deus gosta de trabalhar no impossível, Deus gosta de trabalhar no improvável. Então, é onde a gente mais vê o poder e a grandiosidade dele. Então, às vezes você está chateado porque o seu desejo não acontece, alguma coisa assim, e às vezes Deus só está esperando uma situação na qual o nome dele vai ser glorificado. E é incrível porque, assim, a gente vive muito segundo a lógica, né? Então, tudo aquilo que faz sentido. Mas, geralmente, Deus age contra a lógica, né? Tipo assim, igual a gente falou, era fisiologicamente impossível, sabe? Ela ter um filho com 90 anos, tipo assim, até, né? Então, quantas vezes a gente não se... Como que é que fala? Não sei. A gente não se leva por conta da lógica, né? Mas isso não faz sentido. O que mais faz sentido é eu fazer isso, né? Por que eu vou... Mas é realmente isso, né? E crer e confiar naquilo que o Senhor falou. E lembrando que não é uma troca, né? Porque às vezes a gente olha a história de Ana, assim, e a gente fala, nossa, ela prometeu Samuel para Deus e foi ali que ele atendeu o pedido dela. Não é isso. Deus não é um gênio da lâmpada que está esperando uma coisa condicional. Igual eu falei no começo, não é uma coisa condicional, sabe? É uma coisa unilateral. O X da questão é o nome dele ser glorificado. E era algo assim, que estava no coração dela. O coração dela mudou com aquilo, né? Não foi, igual você falou, uma troca. Não foi a atitude dela que ela falou, eu vou entregar, porque daí Deus vai me dar um filho. Sim. E... esqueci, eu ia falar uma coisa, esqueci. Gente, não esquece de ir mandando aquilo manda que você para suas tem amigas. achado. Se você acha que está sendo uma bênção, manda para a galera aí. E aquilo que vocês têm achado também, comentar sobre aquilo que a gente está falando. A gente quer muito que isso seja uma conversa, então, né, enfim, vai comentando junto com a gente. Eu lembrei o que eu ia falar. É que eu vejo muito assim esse negócio de desejo, né, que a gente está falando. E uma coisa que eu acho que facilita muito a nossa vida é sempre orar e colocar para Deus alinhar o nosso desejo com o desejo dele. Porque muitas vezes a gente começa a desejar umas coisas muito nada a ver, sabe? Umas coisas assim que tá fora do que Deus quer pra gente e às vezes a gente não tem nem noção, porque a gente não escuta, a gente não... muitas vezes não está totalmente alinhado. Então, uma coisa que eu sempre tento orar para Deus assim, é: Deus, alinha meus sonhos, alinha os meus planos, alinha os meus desejos com os seus, porque eu não quero ficar pedindo à toa, sabe? Eu não quero ficar clamando por coisas que eu sei que não vão glorificar o seu nome. Então, eu acho que isso é uma coisa que
é imprescindível, assim, que os seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, porque aí você provavelmente não vai se frustrar. E é muito fácil a gente se guiar pelas coisas que a gente deseja, né? E na Bíblia fala que o coração, ele é enganoso. Então, entregar o nosso coração ao Senhor para que Ele alinhe os nossos desejos com os desejos dEle, é sobre isso, né, também. Não é só sobre os nossos desejos, porque às vezes aquilo que a gente deseja não faz parte de algo que Deus tem pra gente, né? E às vezes nem uma coisa ruim, às vezes você deseja abrir uma escola missionária, uma coisa super que você olha assim, é muito crente, sabe? É uma coisa que iria ajudar muitas pessoas, mas às vezes Deus só não quer isso para você, entendeu? Às vezes é uma coisa louvável, sim, mas às vezes não é aquilo que Deus tem para você. E uma das enquetes que a gente colocou lá, a gente perguntou se você era ansioso, né? E eu não lembro a porcentagem, mas foi, tipo assim, muito alto de pessoas falando, tipo, nossa, sou muito ansioso. Sim. Então, isso é algo que influencia e na nossa geração você vê muito disso, a ansiedade. E acho que já foi falado em vários lugares como a ansiedade tem sido o mal do século, sim, assim, né? E uma coisa que eu li também nesse livro que eu comentei, aquelas que... Enfim... o livro chama Enquanto Isso, da Fernanda Witwitz, que é muito bom, gente, recomendo. Não acabei ainda, mas já tem sido muito bom para mim. Ela fala sobre quanto, tipo assim, a gente quer ocupar nosso tempo com tudo, sabe? Por exemplo, a gente está numa sala de espera, a gente nunca para ficar pensando na sua vida, para refletir. A gente começa a mexer no celular, a gente vai jogar um joguinho, rolar o feed. Então, tipo assim, a gente nunca quer ficar parado, a gente nunca quer ficar com a cabeça... Eu tenho um problema muito sério, que eu não gosto de ficar no silêncio. Eu sempre coloco música, sempre faço alguma coisa e às vezes eu vejo que é porque eu quero fugir, sabe? De alguma reflexão, eu quero fugir de uma coisa que está me incomodando. Então, tipo assim, se você está ocupado o tempo todo, você às vezes não precisa refletir, você não precisa pensar sobre um problema. Então, é uma forma de fuga também, sabe? Então, saiba valorizar o seu tempo. Não é uma coisa ruim você esperar. Sim, e um dos pontos que a gente colocou aqui também é que, apesar de tudo que Sara fez, né, que ela tentou dar uma ajudinha, uma empurradinha para ajudar Deus, né, tipo, a cumprir a promessa, assim, mandar Agar, expulsar, enfim, tudo que ela fez, apesar disso, a partir do momento em que ela se posicionou e se posicionou em uma obediência total ao Senhor, a promessa foi cumprida, né? Sim. Quer comentar? Sim, é uma coisa que a gente comentou muito também, que a gente estava conversando, é que Deus foi muito gracioso, porque pensa tanto de coisa errada, assim, né? Tipo, as atitudes de Sara, elas não foram condizentes com aquilo que Deus queria no momento, né? Então, Deus poderia muito bem, se Ele não fosse o Deus que Ele é, Ele poderia muito bem retirar a promessa dEle, tentar castigar ela de alguma forma, mas Deus não é esse Deus, sabe? Ele é fiel e Ele cumpriu a promessa dEle, apesar de todas as circunstâncias ruins e tudo mais. Então, tipo assim, a fidelidade de Deus permanece acima dos seus erros, sabe? A fidelidade de Deus, ela não é abalada por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Então, sempre tem como voltar atrás, sempre tem como você chegar e falar: Deus, errei, eu sei que você é bom em tornar coisas ruins em coisas boas, então faz o seu jeito agora, sabe? E se posicionar, né? Porque não é sobre aquilo que aconteceu, né? Tipo assim, eu fiz de errado. Mas de como você se posiciona em meio a isso, né? Não, eu me posiciono continuando fazendo isso que eu estou fazendo. Ou não, eu me posiciono agindo ao contrário daquilo que eu estava fazendo e entregando isso diante do Senhor, né? Uhum. Sim. E a gente quer fazer uma pergunta aqui, que a gente ficou pensando muito sobre isso. É que Sara, ela é uma mulher que chama muita atenção pela história dela. Ela é mãe de nações e, tipo assim, você olha e fala: nossa, eu queria um chamado assim. Tipo, eu queria ser lembrada dessa forma, eu queria ser memorável. Mas aí a gente queria perguntar para você hoje, como você se sentiria se não fosse um chamado assim? Porque Sara recebeu, né, assim, vai ser mãe de nações. E isso é algo assim... né? É muito... O Gusti mandando que gostou do seu cardigan. Tô rachando com os comentários, é difícil se concentrar. De Pantera. Mas, enfim, voltando. Me perdi. Meninos, me perdi. Enfim, ela recebeu sobre mãe de nações. Mas o que a gente estava comentando hoje, né? Você quer falar sobre João Batista? Ah, sim. É uma coisa que eu estava pensando nesses dias, que muitas vezes a gente quer um chamado muito exuberante, a gente quer um chamado que, igual eu falei, seja memorável, né?
Mas muitas vezes Deus não tem isso para você. A maioria das vezes não, eu acho, na verdade. Porque pensa a relação de Jesus e João Batista. Quando João Batista veio, todo mundo perguntava se ele era o Messias, se ele era o profeta, e todo mundo botava super expectativa nele, mas foi ele que abriu o caminho para Jesus. Então, não é porque ele não é, tipo assim, o que mais chama atenção que ele foi menos importante. Então, se você não tem um chamado assim, que para você pareça exuberante, que você acha que você não vai ser lembrado, isso não é uma coisa ruim, porque tudo se completa, sabe? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Deus é dono de tudo. Então, se você sente que o seu chamado não é tão importante assim, você está errado pensando assim. Desculpa falar assim, né? Mas É porque entra também muito de comparação, assim, né? Sim. De, nossa, o chamado daquela mulher, ou daquela menina, ou daquele homem. Nossa, tipo assim, é super... E a gente fala super de ser reconhecido. A gente fala... Ah, tá. Eu tava olhando pra câmera errada. Mas de ser, assim, visível, né? Não é reconhecido, mas visível. E você tem que entender, tipo assim, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, né? E todos os chamados e direções são importantes. Então, um chamado visível, às vezes, não aconteceria sem um chamado, né, assim... mais discreto. Mais discreto, digamos assim. Até por isso que a gente compara a igreja com o corpo, né? Então, tudo precisa funcionar, tudo precisa de um pé, todo mundo precisa de um braço. Então, tudo funciona como um corpo mesmo. Então, é um exemplo perfeito. Assim. Aquelas da saúde já relaciona, né? Porque, assim, a musculatura do corpo humano, ela é muito importante. Mas se não houvesse articulação, se não houvesse ligamentos, isso já ia, tipo assim, não ia funcionar bem, né? Então, precisa de que... Enfim. Sim. A Gabi falou discreto aos nossos olhos. Exatamente, porque às vezes o que parece discreto pra gente, parece pouco pra gente, é uma coisa assim que pra Deus vai fazer toda a diferença, né? Igual o de João Batista. Mano, tem um cara um cara muito importante. Tipo, ele batizou Jesus, sabe? Quer mais do que isso? Então, ele abriu o caminho pra Jesus. Então, não é porque ele não tem o dia da Páscoa por causa dele, alguma coisa assim, que ele é menos importante. Ele é muito importante pra nós, assim. Agora, imagina pra Deus, sabe? Enfim, então era mais ou menos isso que a gente queria falar, né? A incredulidade, principalmente no início do tempo, esse tempo de espera dela, quantas vezes, eu acho que você não, mas, né? A gente aqui se questiona, falando assim, nossa, mas vai demorar tudo isso para o Senhor realizar algo na minha vida, ou, né? E Sara esperou 25 anos, então... É aquilo que você faz com o que você tem, sabe? O que você tem agora? Não, o que eu tenho agora é esse tempo que o Senhor tem me pedido para esperar. E dentro desse tempo o Senhor tem me pedido algumas coisas, né? Sim. O que a Gico falou ali, muito massa. Que ela falou, lembrando que existe chamado no mercado de trabalho também. Note apenas missões. Amei o note misturado em inglês. Mas exatamente isso, porque eu acho que bastante gente fala disso até, mas antigamente, principalmente, eu via muita gente que achava que não ser pastor, agora nessa câmera, não ser pastor não era um chamado crente, entendeu? Então, você, igual a Gico, por exemplo, ela trabalha numa escola bilíngue, ela é chique, ela e a Gabi. Elas trabalham numa escola bilíngue. Pensa, tipo assim, como que elas podem influenciar a vida das pessoas que trabalham lá também. Por exemplo, uma pessoa chega triste, que aconteceu alguma coisa ruim com a família dela, aí a Gico vai lá e ora por essa pessoa. Ou, às vezes, só demonstra amor, sabe? Só é uma extensão do amor de Jesus. Isso é uma coisa que eu acho muito massa. Você ser uma extensão do amor de Jesus. Olha o quanto que isso vai impactar na vida da pessoa, sabe? Às vezes, só suas atitudes já vão impactar a vida de alguém. Então, tudo isso é muito importante. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Então... Com essa palavra rápida, talvez, que a gente trouxe, a gente queria propor um desafio para você. A gente gostaria muito que você fizesse isso na sua casa. Você quer falar do desafio? Pode ser. A gente, olhando para essa história, a gente viu como que o desejo muitas vezes ultrapassa a promessa, né? Isso não é uma coisa que a gente quer, racionalmente falando, né? Porque às vezes na emoção a gente deixa levar. Mas como a gente quer se conhecer, a gente quer analisar nossos desejos, a gente queria desafiar vocês a pegarem um caderninho ou então um bloco de notas do celular mesmo, anota aquele seu desejo, anota aquilo que você está esperando
E, tipo assim, tenta encontrar a raiz disso, sabe? Se pergunte, por que eu estou desejando isso? Qual é o motivo de eu estar desejando isso? E depois disso, tem a terceira parte, que é a que pode ser mais chocante para você. Você se pergunte, tem alguma forma de Deus ser glorificado através desse meu desejo? Tem algum jeito de que o nome de Deus vai ser tornado mais grandioso ainda através desse feito meu, através dessa coisa que eu estou esperando? E a gente costuma muito dividir nossa vida em partes, né? Então, vida ministerial, vida profissional, né? Enfim, vida sentimental, vida... E, então, se você quiser colocar desejos, independente de qual área, mas vai listando alguns desejos que você tem, né? Coloca... Como que é a segunda parte? Nossa, eu tô bem de memória. De colocar o motivo. Isso, de colocar o motivo que você quer aquilo e se aquilo vai glorificar o nome do Senhor ou não, né? Porque, igual a gente falou, é sobre mudar o nosso coração, não é sobre uma troca. Então, é você ter o seu coração disposto a, não, eu quero ter isso na minha vida, desde que isso seja uma promessa do Senhor, que o Senhor colocou sobre mim e que isso vá glorificar o nome dele. E é a partir daí que o Senhor faz, porque normalmente, né, nos tempos de espera, assim, ocorre muito amadurecimento, assim, né? Pode falar. Eu queria falar sobre a quarentena, igual a Paula falou, muitas vezes a gente não fica sozinho com os nossos pensamentos, a gente acaba não refletindo. E mano, pode ver, qualquer psicólogo aí vai falar como que é importante o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber a motivação daquilo que você deseja, sabe? E dentro do âmbito cristão, assim, falando mais, a gente precisa saber se isso vai glorificar a Deus. Mesmo que não seja uma coisa óbvia, mesmo assim, que você mesmo não saiba. Tipo assim, não sei como isso glorificaria a Deus. Pergunta para Deus. Pergunta para Ele, isso aqui tem como, sabe, Deus? Você consegue fazer alguma coisa aqui? Isso é do seu desejo? Então, tipo assim, igual eu falei no começo, alinha seus desejos. Então, não é uma coisa que você tem que pensar sozinha, não é uma coisa que você tem que ficar à deriva, assim. Igual na história de Sara, não era uma coisa que ela tinha uma condição, sabe? É uma coisa unilateral. Então, quando Deus tem uma promessa para você, Ele vai fazer tudo, entendeu? Esse é o desafio. A Gabi falou para deixar nos stories e a gente vai deixar sim. Rafa teve um branco. Verdade, Davi foi achado por causa do seu coração. Yes. Isso aí. Muito bom. E a gente vê também, a gente estava falando, não sei, acho que com a Rafa, com a Friba hoje, estava falando que muitas vezes a gente vê, tipo, Davi, assim, vários nomes que são muito, assim, referência para a gente hoje. A gente vê que eles cometeram vários erros, assim, sabe? Então, às vezes, a gente está na nossa vida, assim, a gente comete um erro, a gente acha que a gente não é digno, a gente acha que a gente... Sabe? Então, mano, Davi, ele teve seus erros, mas ele também foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, mano, olha isso. Deus é muito bom de fazer coisas ruins se tornarem coisas boas. Emendando nisso, a gente queria dar uma palavra de esperança para vocês no meio dessa pandemia que todo mundo precisa, né? Então, a gente estava falando sobre a incredulidade de Sara e entrando nesse contexto histórico que a gente está vivendo, né, de pandemia, doença, Covid, todo mundo perto da gente tem tipo assim, mano, eu duvido que você não conhece alguém que morreu, sabe? Então, está sendo muito pesado e a gente tende a achar que só vai piorar, a gente tende a achar que as coisas vão piorar cada dia, que mesmo com vacina as pessoas estão morrendo e um monte de notícia ruim para todo lado. Então, tipo assim, é muito normal a gente achar que é impossível Deus fazer algo bom disso, sabe? Achar que é impossível Deus acontecer um milagre, sabe? Então, eu queria também te desafiar a estar orando por isso. Não, tipo assim, eu mesma, falando por mim, às vezes eu acho que a minha oração não vai ter efeito, sabe? Porque parece uma coisa tão grande, assim, uma pandemia tão grande, mas... Você fala, tô orando aqui, mas... eu tô orando aqui, mas não tô vendo, sabe? Não tô vendo mudar. Então, tipo assim, eu queria te desafiar a continuar orando, a orar mais, se você não tem orado tanto. Porque Deus é... tipo assim, perfeito, ele tem suas promessas. E já se relaciona na questão da perseverança, assim, né? O quanto Sara foi perseverante, porque, sim, gente, 25 anos, são 25 anos. Às vezes a gente espera 3 anos e já é, tipo, muito. Sim. Então, sobre a questão da perseverança, né? A gente, igual você falou, parece que eu oro e as coisas chegam na semana seguinte e tá pior ainda do que a passada. Segunda onda. Então, assim... A gente ano passado achando que ano que vem ia estar... Ano que vem, que é 2021, ia estar de boa, assim, mas não tá.
Então é sobre isso, né? Sobre ter essa perseverança e acreditar que o Senhor é bom em qualquer tempo. E a gente fala isso e acredito que a maioria de vocês já cresceram ouvindo isso, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom em todo tempo. Mas nesses momentos, igual uma pandemia que a gente tem vivido, não basta a gente só saber e conhecer isso, mas a gente precisa entender e saber que isso é real, né? Tipo assim. E é muito mais difícil declarar o quanto ele é bom quando a gente está no meio do caos, né? Então, é outra coisa assim, nossa, a gente está fazendo vários incentivos, né? Mas, tipo assim, declara que ele é bom mesmo que as coisas não estejam boas, né? Quando você declara, você está falando uma coisa que é, tipo assim, mano, já é verdade que ele é bom, mas declara, sabe? Até a sua alma acreditar, mesmo que sua alma não acredite nisso, mesmo que sua mente não acredite nisso, declare até você acreditar. Então, é isso, né? Eu ouvi falar esses dias que é muito feio terminar as coisas falando é isso, porque parece que é pouca coisa, né? Ouviu, né, Wellington? É isso. Ouviu, né, Wellington? Mas, enfim, não sei se vocês querem mandar alguma coisa aí nos comentários, comentar aquilo que a gente falou. O justo precisa viver pela fé. Muito e outra coisa também que fala no livro, que eu já falei 1000 vezes, é que tempo e fé vivem juntos e unidos. Então, tipo assim, quando a gente está esperando por algo, a gente perde a fé muito fácil, né? Igual, mano, 25 anos, eu acho que eu teria perdido a fé, sinceramente, assim. Eu não sei se eu teria permanecido em oração, permanecido temente a Deus. Provavelmente faria a mesma coisa que Sara fez. Espero que não, mas estão pedindo o link da sua blusa de oncinha. Comprei na Yeshua, loja crente. Uau! Mas perdi o fio da meada. Mas a fé está unida com o tempo. Então, quando você espera, persevere em fé. Exercite sua fé, né? Já é um exercício de fé, de amadurecimento. Então, mano, a espera é uma coisa muito boa, se você for olhar. Sim. Seguidoras do Seja 31 ganham desconto. Ganham desconto, 10% no cupom Russinha. Russildes e Yeshua. Ai, estamos falando abobrinha já. Mas, gente, salve pro pessoal do Bosque das Grevilhas. Quem é do Bosque das Grevilhas? Galera, Bosque das Grevilhas. Manda aí um hello pra gente. Hello, galera. A gente está muito feliz que teve bastante gente interagindo. Quem estava na live ganha cupom, ganha um cupom de Amamos Você, ganha Gabriela. Um cupom para assistir a próxima live. Uau. É isso. Mas, gente, a gente gostou muito da participação de vocês, desde as enquetes. Você quer falar um pouco sobre as enquetes ou não precisa? É que eu tô sem o celular aqui. A gente lançou as enquetes, não sei se todos responderam, a gente lançou algumas enquetes essa semana. Abrir aqui? Abre aqui. A gente comentou no meio da live até, né? Mas a gente lançou essas enquetes para falar sobre elas na live, né? Então, não sei se você pegou alguns ganchos, mas quando fala de ansiedade, quando fala de jornada, tempo... Então, a gente... A primeira pergunta. Você tem momentos de desespero? Aí tinham duas opções. Sua Avona que fala, né? Para quem não sabe, esse é um meme que, inclusive, a Ratinha teve a ideia. E ela é a pessoa mais perdida nos memes. Obrigada. E a outra opção era sou de boa. E 77% das pessoas colocaram sua Avona que fala, né? Ou seja, desesperados. Próximo. O que você acharia de ser uma pessoa anônima? Que foi o que a gente falou. Isso aí, quem não pegou a resposta vai ter a live gravada, aí você assiste de novo. Sim. E aí tava, não me importaria, e o outro era quero ser lembrada, né? E a maioria, é interessante, porque a maioria das pessoas colocou quero ser lembrado, mas eu acho que partiu de um lado de, tipo assim, eu quero fazer a diferença, né? Sim, isso com certeza é um desejo louvável, né? Tipo, todos nós queremos fazer diferença na sociedade que a gente vive. Então, a gente pensou, na hora que a gente colocou a enquete, a gente falou, nossa, vai ter gente que vai colocar na boa intenção, né? Não no tipo assim, quero ser reconhecida. Então, tipo, mano, é uma coisa boa, sabe? Então, se esforça aí para fazer diferença onde você tá, mas igual a gente falou, às vezes vai ser de uma forma discreta aos olhos das pessoas ou até aos dos seus olhos, né? Mas o que importa é, enfim, fazer segundo o coração de Deus. Sim, exatamente. A próxima pergunta era, você tem dificuldade para confiar em Deus? E eu fiquei muito feliz, porque 64% das pessoas colocaram nunca no Brasil. Uau! Queria. Porque foi o que a gente falou, né? Assim, esse tempo de espera, geralmente, a gente tem muita dificuldade, assim, né? Até
relacionando com a história lá, que ela deu um empurrãozinho, que ela tentou ajudar, assim, e acontece muito, né? Mas, graças a Deus, isso tem mudado, né? Segundo as enquetes. A outra era: o que importa mais para você? Sua jornada ou seu destino final? 64% falou sua jornada. Acertaram, tô zoando. Como a gente falou, as duas coisas são importantes, né? Então, saiba valorizar cada tempo. Às vezes a gente acha... Eu já fui muito pilhada em qual é o meu chamado, qual é o meu chamado. Eu ficava em crise, chorando, porque às vezes não sabia o que era para eu estar fazendo na hora. Mas, tipo assim, Deus tem um tempo separado para cada coisa. Então, se você está num lugar hoje que às vezes você não gosta... Igual, mano, eu tô usando de novo o exemplo de cursinho, porque é uma coisa que geralmente as pessoas odeiam. Mas, tipo assim, se você está no cursinho hoje, é o tempo que Deus tem para você, sabe? Não fica assim, eu vou começar a viver quando eu entrar na faculdade. Não fica esperando você começar a viver quando você casar. Então, tipo assim, todas as fases da sua vida, Deus vai te dar uma oportunidade de fazer com que o nome dele seja glorificado. Então, saiba discernir os tempos. E a última pergunta era: quando você precisa decidir algo? Aí uma resposta era: sou indecisa, e a outra era: sou decidida. E a maioria das pessoas, 63%, colocaram sou indecisa. Eu me senti confortada. Eu também sou bem indecisa. E a gente falou isso por conta de Sara, né? Que ela tomou uma decisão de fazer com que Agar tivesse o filho de Abraão, e foi uma decisão errônea, digamos aí, né? Mas assim, muitas vezes a gente tem que tomar umas decisões difíceis, assim. A gente tem que tomar umas decisões que às vezes a gente tem dúvida se agrada a Deus. Então, viver segundo o coração dele, ter as expectativas alinhadas é uma coisa que ajuda muito nesses momentos de decisões. E também buscar conselho de pessoas sábias, é uma coisa que a gente escuta muito aqui, né? Sim. E é uma coisa que eu incentivo todo mundo a praticar, porque realmente tem pessoas que têm muito mais vivência que a gente e sabem muito melhor sobre um assunto do que você. Então, sempre busque conselhos. Ali, ó, e a Gico colocou a jornada, que é o livro da Jennifer, né? Então, uma indicação, né? Enfim, se quiserem colocar mais indicações de livros, porque eu ultimamente tô aprendendo muito, assim, com vários, livro, né? Com vários livros. Eu tenho mais uma indicação. Chama de Eva Esther. Inclusive, contando um pouco do testemunho dessa palavra, que a gente tem uma reunião de oração toda quinta-feira, né, das meninas. E eu estava lendo esse livro de Eva Esther, no capítulo de Sara, eu achei a coisa mais linda, porque é muito vulnerável e é falado em primeira pessoa, assim. Então, fala como se fosse Sara mesmo contando sobre o quanto que ela é inconstante, ela meio que arrependida, sabe, de tudo que ela tinha decidido fazer, mas como Deus foi gracioso. Então, tipo assim, é um livro lindo de você ler, porque você se coloca no lugar dessas mulheres da Bíblia. Então, são mulheres que são muito referências pra gente. Então, eu acho muito interessante vocês lerem. E ela fala até na primeira pessoa em relação à dificuldade que foi dela sair do lugar onde ela morava, né? E é uma coisa que a gente não... Sim, a Gabi tá falando, ouvir livros também vale muito. Fazendo Fala propaganda aí, do Paulinha. app da Gabi aí, The Pilgrim App. Tem, eu acho que o livro da Fernanda que eu falei, e muitos outros livros cristãos também. E, mano, ler é uma coisa que sempre vai te acrescentar, né? Não sempre, né? Se você ler 50 Tons de Cinza, não vai te acrescentar muito. Depende daquilo que Mas esses livros cristãos que a gente está indicando, eu tenho certeza que se você ler, você vai ser edificado. Então, fica aí nossa indicação. Sim. Alguém tem mais alguma coisa para comentar nos comentários? A Paulinha falou para deixar nos stories indicação de livros. É isso? Sim. Então a gente vai deixar. Vamos fazer um... Pessoal de Comunica, te convocamos, que somos nós mesmos. E o Wellington e Pastor Bruno. E a Paula. E a gente vai fazer um post de indicação de livros, então, porque é muito legal. E de app, Pilgrim App, desculpa. E, gente, muito obrigada por participar. Tanto quem votou nas enquetes, tanto quem comentou muito aí. Eu gostei muito de ler os comentários. A Rafa, com certeza, também. Muito obrigada por ouvirem. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz. A gente ficou muito empolgada com a perspectiva de fazer essa live. E, tipo assim, muito obrigada mesmo a todos que participaram. O Pedro colocou aí o finado Gustavo. Sim. Finado Gustavo Gonzalez, você que está assistindo isso, sentimos sua falta. É isso. É isso, gente. A gente espera que tenha uma próxima em breve.
A gente gostou muito de fazer porque foi bem o que a gente falou, era uma conversa, então a gente queria tanto compartilhar com vocês, mas a gente também queria receber daquilo que vocês têm recebido. Então a gente gostou bastante e a gente espera que tenha uma próxima. Muito obrigada, gente. Vou fazer só uma oraçãozinha para terminar e vocês estão liberados. Vou fazer um fundo de música, tocar a música do Naruto. Tururu. Gabi. Gabi. A palavra veio de encontro com o meu coração. Pastora, Esse daí... é o tipo de coisa que a gente ama ouvir. Quero. A Paula vai fazer um fundinho de viola para nós. Numa próxima, Gabriela Costa vai dar uma palavra. Conversem com seus corações. Lembrando do desafio aí, não vai esquecer de... É verdade. De colocar aí os seus desejos, a motivação e se isso vai glorificar a Deus. A gente vai pôr nos stories também para você poder tirar um print e colocar um lembretezinho. A Paula vai tocar aqui para nós, Maria Gadu. Jesus, muito obrigada mesmo, Jesus. Você é sensacional e eu tenho certeza que o Senhor tocou os nossos corações, Jesus, e mais corações das pessoas que assistiram a live. Muito obrigada porque o Senhor preparou cada momento, Jesus. O Senhor preparou cada coração, Pai. O Senhor preparou cada palavra que a gente falou. E eu peço que isso tudo gere frutos, Pai. Que as pessoas possam colher ao longo dos anos, Jesus. Que elas possam entender, Pai, como o Senhor é grandioso e como o Senhor tem uma promessa para cada um de nós, Pai. Eu peço que o Senhor coloque esperança, Pai, no coração dessas pessoas também, Jesus. Eu peço que o Senhor venha com graça nas nossas vidas, Jesus. Mesmo que tudo pareça um caos, que a gente possa confiar em você, Jesus. Porque a gente é tão falho que a gente precisa de ajuda até para confiar em você, Pai. Então, realmente, Pai, ajude a gente, molda o nosso coração, que a gente tenha um coração ensinável. E que em nome de Jesus a gente saiba discernir os tempos, esperar, Pai, com paciência, esperar com fé e saber que o Senhor está mudando o nosso coração, Pai. Muitas vezes a gente quer que mude a situação, mas na verdade o Senhor está moldando a gente. Eu peço e eu agradeço, na verdade, Pai, por tudo isso, porque eu sei que no final das contas a gente sempre te agradece, a gente sempre vê tudo isso, como foi bom, sabe, Jesus, como foi um crescimento pra gente, como foi um momento que edificou as nossas vidas, como a gente precisava urgentemente passar por aquilo, Jesus, mesmo que tenha sido dolorido, Pai, a gente sempre acaba te agradecendo, Pai. Então, muito obrigada por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, muito obrigada por ser perfeito e fiel, Jesus. E eu peço mais uma vez que o Senhor alinhe nossos planos com os seus, alinhe nossos desejos, Pai. Não deixa a gente se frustrar sonhando coisas à toa, sabe, Jesus? Não deixa a gente se iludir com coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer. Então nos ajuda, Senhor, a sonhar junto com você, Jesus, a desejar aquilo que o seu coração deseja. Nós te agradecemos e te bendizemos, Pai, porque você é incrível e o Senhor faz coisas boas de coisas ruins. O Senhor faz a beleza das cinzas, Pai, e eu te agradeço muito por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você recebeu algo hoje, se você recebeu uma revelação, que você possa estar mandando pra gente no direct, aquilo que o Senhor falou com você com isso, porque a gente quer muito ouvir esses testemunhos, né? Sim, a gente ama testemunhos. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Beijos.